A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Educação, realiza uma live para os pais dos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino nesta terça-feira, a partir das 19 horas. O tema, Desafios dos Pais e Estudantes em Tempos de Pandemia, será abordado pela secretária de Educação, Patrícia Líderes, que está em linha conosco para falar sobre esse e outros assuntos. Secretária Patrícia, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Secretária, qual a importância ou a necessidade dessa live, desse encontro virtual e esse tema tão apropriado, tão oportuno para pais, estudantes, para os professores, para os gestores da educação? Então, Denise, nós estamos já no terceiro encontro com as famílias, né, desde o início da pandemia, e agora nós estamos finalizando esse primeiro semestre, no mês de junho, e a importância de chamar as famílias e conversar um pouquinho sobre esses desafios, até porque retornamos às atividades presenciais no dia 8 de fevereiro, já estamos com 25% das unidades atendendo 100%, porém 75% ainda está com o grupo A e grupo B, ou seja, esse rodízio, né? E a importância, né, de poder auxiliar os pais, e é o que a gente vai dialogar na noite de hoje, de poder auxiliar os pais, né, de como estar presente na vida escolar do seu filho, o olhar atento de escuta, a importância do tempo, porque muitos pais, Denise, acabam se culpando que trabalham fora, né? E eu sempre digo, o meu filho, desde que nasceu, eu sempre trabalhei fora o dia todo e a gente não precisa se culpar, até porque a gente necessita. Muitas famílias necessitam que os dois trabalham fora, mas que quando estejam com os seus filhos, que seja 15 minutos. Que sejam esses 15 minutos com a TV desligada, com o celular não próximo, mas que seja um momento de escuta, que seja um momento atento ao seu filho. Então, vários outros assuntos serão abordados também, né? Quem vai ministrar a palestra é o parapsicólogo Alexandre Antunes, que vai estar fazendo esse diálogo com todas as famílias. Secretária, você falou nessa questão de estar realmente, totalmente envolvido com aqueles minutos entre pais e alunos, pais e filhos aqui dentro da família, no caso, e tentar deixar o celular de lado. Mas agora, em meio a esse ensino não presencial, nunca o celular se tornou tão importante, tão necessário também como ferramenta de educação, ferramenta de ensino. Mas é preciso também ter um momento certo para estudar e um momento certo de se desligar desses estudos e aí realmente ter essa interação com a família e viver ao máximo o meio familiar, né, secretária? Tem que ter essa dosagem de equilíbrio para tudo. Com certeza a tecnologia, ela veio para ficar e ela tem auxiliado e muito, né? Não seria possível sem o avanço, eu sempre digo que a educação ela avançou alguns anos daquilo que nós já imaginávamos, né, com a vinda da pandemia. Agora o equilíbrio ele é fundamental. Né? Ninguém aqui está dizendo que é proibido, que não deve ser usado, até porque ele se tornou uma ferramenta indispensável para a continuidade dos estudos. Porém, né, a família precisa ter um equilíbrio. Né? O que é esse equilíbrio? Tem momentos que é fundamental que a família tenha essa escuta com o seu filho. E muitos pais acabam, eu não vou trabalhar fora para ser uma família presente. De nada adianta ficar o dia todo em casa com o seu filho se não se destinar alguns minutos para escuta. A pandemia também deixou, Denise, nós temos relatos, não só de Blumenau, isso enquanto estado, enquanto país, as crianças elas ficaram muito mais reservadas, mais tímidas. Então, esse olhar de observação, se o seu filho está muito tempo no quarto, ele está quietinho, está tudo certo, está com o seu celular, né, de portas fechadas. Por mais que a gente tenha, esse diálogo, é fundamental essa escuta, porque a gente consegue perceber, muitos sentimentos, muitas ações que estão acontecendo com os nossos filhos que a gente não pode achar que seja normal ou tratar como algo banal. Secretária, e quando observamos que isso está acontecendo ali no meio familiar, vemos realmente o nosso filho um pouquinho mais reservado, mais tempo no quarto, mais isolado dos demais membros da família, isso já está acontecendo. Como lidar com essa situação e como vocês também dão esse apoio às famílias para um cenário como esse? Então, Denise, na verdade esse ano facilitou porque as crianças estão vindo à escola, né? Então, a partir do momento que o professor também consegue perceber essa mudança de comportamento, porque geralmente quando tem uma mudança de comportamento em casa, vai ter também na escola, vai ter em relação com seus amigos. A gente precisa fazer os encaminhamentos, né? Que não seria só o órgão da educação. Aí a gente tem o auxílio aqui da saúde,
Muitos casos não são necessários, né, os encaminhamentos, seja para psicólogo, seja para terapia, mas muitas vezes a gente precisa do órgão, né, competente, que é a saúde. Então, por isso, né, essa importância desse olhar atento, porque às vezes é algo, né, pontual, que pode ser resolvido ali mesmo na escola ou na família. Mas quando é algo que a família e nem a escola vão conseguir resolver, precisa dos encaminhamentos dos órgãos competentes. Hoje, então, acontecendo aqui em Blumenau essa live com o tema Desafios dos Pais e Estudantes em Tempos de Pandemia. E aproveitando, secretária, agora ouvindo de você, os desafios do município em tempos de pandemia, uma avaliação desse primeiro semestre na área educacional, na área, né, da educação pública municipal aqui em Blumenau, quais foram os principais desafios? Então, Denise, é uma avaliação positiva. Se nós olharmos para os municípios vizinhos, né, muitos não conseguiram começar com as aulas presenciais, greve, falta de EPI, falta de professor. Hoje o Blumenau está com uma estrutura que ela não deixa nenhum dos mais de 36 mil estudantes desassistidos. Ou seja, né, é um desafio que a gente conseguiu vencer em manter três metodologias de ensino: o presencial, o ensino remoto e o ensino físico, porque nem todas as famílias têm esse acesso a uma internet de banda larga e precisa continuar pegando material físico. Então, o maior desafio foi manter essas três metodologias. Hoje nós temos um portal, um canal que tão logo será lançado também, aonde qualquer família, né, nós temos a plataforma Google for Education, que é a plataforma que nós utilizamos, mas hoje qualquer aula, seja do 1º ao 9º ano, são aulas padrões, aonde a gente tem um grupo de profissionais. São 40 profissionais que estão à disposição, que foram indicações dos nossos diretores que estão fazendo esse planejamento para que não sobrecarregue o professor que esteja no presencial. Até porque o professor ele já está sobrecarregado, porque além dele estar dando aula no presencial, por mais que ele não esteja direto neste planejamento, esteja numa ação contínua e conjunta, ele precisa estar atento aos que não estejam no presencial. Então, o professor ele tem demonstrado, coloco aqui também como um grande desafio, né, esse pertencimento dos professores. Aí aqui quero aproveitar e agradecer os profissionais da educação do município de Blumenau, que não têm medido esforços, né, para estar oferecendo com qualidade as nossas aulas, né, todas elas com vídeo, com explicação, para que o aluno pudesse ter esse acompanhamento da melhor forma. E como é que estão trabalhando, né, para orientar ainda mais esses professores que estão precisando fazerem desse processo de ensino não presencial, estão se adequando, né, ao novo formato de aulas online, secretária? Como é que também é esse olhar para os professores? Então, tem dois focos, né? Tem o foco de aprendizagem, que daí é a equipe de acompanhamento de TI mesmo, que realiza mais com os professores de informática, e o outro foco também é o socioemocional, né, Denise? Quando a gente fala dessa preocupação com os estudantes, com as famílias, a gente não pode esquecer também do servidor. Então, desde o início da pandemia, a Secretaria de Educação tem mantido, né, com essa frequência, a cada 20 dias, um encontro socioemocional. Todos estão gravados, disponíveis, né? Desde quando a gente tem essa autorização do YouTube para poder disponibilizar, e os professores têm essa formação. E quero te dizer que essa formação ela tem nos demonstrado muito, né, a necessidade dos professores em ter ajuda. No próprio chat, durante as formações, que sempre é ministrada por psicólogos, os professores, não só professor, né, diretor, coordenador, secretário escolar, acaba divulgando mesmo que precisa de ajuda. Nós tivemos experiências, né, de profissionais colocando, olha, tive tentativa de suicídio, se não fosse essa ajuda. Então é interessante porque a gente precisa ter esse olhar integral. Não dá para olhar só para o estudante, só para a família, mas o profissional também precisa ser assistido, porque não está sendo fácil. É verdade. Bom, nesse mês, o governador Carlos Moisés, ele anunciou que nenhum professor da rede estadual que cumpra 40 horas semanais vai receber menos de R$5.000 em Santa Catarina. Inclusive, já foi até criada aí uma comissão para discutir esse assunto na própria Assembleia Legislativa, para, de fato, uma comissão mista para debater e construir um anteprojeto de lei que altere o plano de cargos e salários do magistério estadual. Secretária, qual é o salário hoje para os professores que lecionam na rede municipal de ensino aqui em Blumenau? Então, Denise, na verdade, o salário inicial, né, para quem esteja começando hoje
A base é 3.144. 3.144 é o valor base, né? Lembrando que existe um piso nacional do magistério, que ele está em torno de 2.800. Blumenau sempre esteve à frente do piso nacional do magistério. Além do piso, né, nós temos também o pagamento da alimentação, nós temos o abono do dia letivo, tem o prêmio de assiduidade. Agora, o piso inicial, fora esses abonos que eu mencionei, a este valor. 3.144, então é o início, é a base, secretária. Isso para quem tem ensino superior, para quem está nesse momento? Isso mesmo, é quem está iniciando, né? O professor, ele formado 40 horas, é esse inicial, fora o vale alimentação, que já vem também, né, na sua folha, e também o abono, que é o abono dia letivo, que a gente acaba, né, informando no final do ano, é como se fosse um 14º salário, e também o prêmio de assiduidade. Esse é o inicial. Agora, quem é efetivo, né, de carreira, ele tem o plano de cargo e salário, que ele tem o crescimento horizontal e o vertical. O horizontal é de cursos e avaliação por desempenho, e o vertical é pós-graduação. Hoje, um professor pós-graduado, ele já ganha 15% em cima do salário base dele, depois mestrado, doutorado. Então, depende muito, né, da carreira que cada profissional efetivo construir na sua vida. E existe um estímulo, um incentivo, secretária, para de fato esse profissional que inicia o seu momento, a sua relação com o município, dando aula, que ele realmente invista na sua carreira, que ele vá ao encontro de mais conhecimento, que é tão necessário, é fundamental para a área educacional hoje? Sim, com certeza. Blumenau é um dos poucos municípios do Brasil, né, que faz a liberação desse profissional que queira fazer um mestrado. Por exemplo, como eu mencionei, hoje um efetivo de carreira, se ele faz a pós-graduação, ele já tem um aumento de 15% no seu salário. E é um aumento que vai para a sua vida profissional, que vai para a sua aposentadoria. Se ele quiser fazer um mestrado, ele ganha licença para fazer o mestrado, uma licença parcial no primeiro ano e integral no segundo ano. E também um aumento, né, no seu plano de cargo e salário. Então, tem esse incentivo, tem a carga horária de cursos também. O profissional, a cada horas de curso, ele também tem um aumento, que daí é o crescimento horizontal. Até para que a gente possa incentivar esse servidor a continuar os estudos, né? Isso eu me refiro ao efetivo de carreira. E aos contratados, né, a gente está estudando a possibilidade de concurso público ainda esse ano no segundo semestre. Secretária Patrícia, líderes conosco, secretária municipal de educação aqui, participando dessa entrevista na Rádio CBN. O tema principal dessa nossa conversa de hoje é que é a live que acontece na noite de hoje, esse encontro virtual para colocar como discussão desafios dos pais e estudantes em tempos de pandemia. Secretária, aproveitando mais um pouquinho da sua presença, você falou também aqui durante a nossa conversa que hoje 25% das aulas já são presenciais e 75% tem aquele grupo A e o grupo B. Esse esquema de rodízio dentro da rede municipal de ensino. Para entender exatamente como é que funciona esse grupo A e esse grupo B, quantos dias por semana as crianças estão frequentando as salas de aula quando é permitido? Então, desses 75% grupo A é de segunda a sexta. E por exemplo, essa semana, né, hoje terça-feira, de segunda a sexta, os estudantes têm aula presencial. Aí na próxima semana o grupo A ele vai estar em casa fazendo as atividades remotas e assim vice-versa. Então hoje a gente só tem, cada estudante ele fica de 2 a 3 semanas por mês presencial e 2 semanas remoto. Quando eu menciono que 25% já é 100% presencial, são escolas e creches que não precisam mais de rodízio, porque nós temos escolas com ginásio, com auditório e a divisão, mantendo 1,5 metro de distância, a gente consegue atender 100% dos estudantes. Isso também acontece nas creches, Denise. Nós estamos com mais de 25% de creches atendendo integral, 100%. Por quê? Muitas famílias, elas ainda têm receio. Hoje nós temos 65% dos pais que estão deixando seus filhos irem para a escola. 35% ainda está deixando 100% remoto. Então, como nós temos essas crianças no remoto, a gente consegue trabalhar 100% das crianças no presenciais em algumas unidades. O local na escola, secretária, a escola é um local seguro em tempos de pandemia? Com certeza, né? A experiência desde o dia 8 de fevereiro vem mostrando para nós
que o ambiente escolar ele não é um ambiente de aumento de contágio, que a gente tem esses cuidados, utilização da máscara, álcool em gel, distanciamento. Prova disso, semanalmente a gente tem esse acompanhamento do número de contágio. Ele nunca chegou a 1%, seja de estudantes, seja de profissionais, seja de servidores terceirizados. Sempre na média de 0,005, 0,02. Então eu vou pegar o índice dessa semana. No universo de 4.000 profissionais, nós estamos com nem 10 profissionais que estejam com contágio de Covid. Então, isso mostra que não é um contágio o ambiente escolar. Uma vez confirmado, secretária, um caso positivo de Covid ali no ambiente escolar, qual é o protocolo utilizado ali pelo município no que diz respeito, esse momento, alunos em sala de aula, professores em sala de aula? Hoje nós temos uma portaria conjunta com a Secretaria de Saúde, Então, se esse professor, ele for o professor dos anos iniciais que teve contato com as crianças, cada caso é um caso que é encaminhado para vigilância, elas terão que ser suspensas, num período de aula presencial, se tiverem a quebra de barreira. O que é a quebra de barreira? Estiveram próximo, de repente na hora do lanche, ou tiraram a máscara. Caso contrário, se não teve a quebra de barreira, e aí segue esse decreto, que é o distanciamento dentro desse período que estejam na quarentena que a gente diz do Covid. Tá certo. Para poder finalizar essa entrevista conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, agora reforça também o acesso para estar hoje com vocês, acompanhando em tempo real a live reunindo pais e estudantes e o tema Desafios dos Pais e Estudantes em Tempos de Pandemia. Como acompanhar, secretária? Então, é através do YouTube da Secretaria de Educação, Vai estar disponível também nos canais da Prefeitura, toda a divulgação já está sendo feita. Hoje, às 19 horas, aguardamos todas as famílias, Desde a educação infantil, ensino fundamental, o EJA, para estar acompanhando essa formação, que vai ser uma formação para estar auxiliando os pais e os estudantes nesse momento tão delicado, que é o momento que a gente está passando agora já 1 ano e 4 meses, que é a pandemia. É verdade. Obrigada e um bom dia, secretária. Patrícia Líderes conosco, secretária municipal de Educação, então participando dessa conversa aqui na Rádio Que Toca Notícia.